Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa, e vamos para mais uma aula de atualidades voltada para o concurso das sedes do Distrito Federal. Nesta aula, vamos estudar contextos históricos, relevantes e atuais de diversas áreas fundamentais para a vida em sociedade, como cidadania, assistência social, segurança, transportes, política, economia, sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e ecologia. Esse é um tema amplo e muito importante para concursos, porque a banca costuma cobrar não apenas fatos recentes, mas também a capacidade do candidato de relacionar acontecimentos atuais com seus contextos históricos e sociais. O objetivo desta aula é oferecer uma visão geral e integrada desses assuntos, preparando você para questões que exijam compreensão crítica da realidade brasileira e mundial. Vamos direto ao ponto. Começando pela cidadania. Cidadania é o conjunto de direitos e deveres que uma pessoa possui em relação ao Estado e à sociedade. O conceito de cidadania evoluiu ao longo da história, desde a antiguidade até os dias atuais. Na Grécia Antiga, a cidadania era restrita a homens livres nascidos na cidade-estado. Mulheres, escravos e estrangeiros não eram considerados cidadãos. Com o tempo, especialmente após as revoluções liberais dos séculos XVIII e XIX, a cidadania passou a incluir direitos civis, como liberdade de expressão e propriedade, e direitos políticos, como o voto. No século XX, surgiram os direitos sociais, que incluem educação, saúde, trabalho, moradia e assistência social. Esses direitos foram incorporados às constituições de diversos países, incluindo o Brasil. A Constituição Federal de 1988 representa um marco na cidadania brasileira. Ela estabeleceu amplo conjunto de direitos fundamentais, ampliou a participação popular, criou mecanismos de controle social e consolidou princípios democráticos. Atualmente, os debates sobre cidadania envolvem temas como inclusão digital, acessibilidade, combate à discriminação, participação política, transparência pública e garantia de direitos para grupos historicamente excluídos. Agora vamos para a assistência social. A assistência social é política pública destinada a garantir proteção social às pessoas em situação de vulnerabilidade, independentemente de contribuição prévia. Ela é um dos pilares da Seguridade Social brasileira, ao lado da saúde e da previdência. Historicamente, a assistência social no Brasil foi marcada por práticas assistencialistas e caritativas, muitas vezes ligadas à igreja e a iniciativas privadas. Com a Constituição de 1988, a assistência social passou a ser reconhecida como direito do cidadão e dever do Estado. A Lei Orgânica da Assistência Social, de 1993, regulamentou esse direito. Em 2004, foi criado o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, que organizou a política de assistência em todo o território nacional, estabelecendo níveis de proteção básica e especial. Entre os principais programas de assistência social no Brasil, destacam-se o Benefício de Prestação Continuada, o BPC, destinado a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, e os programas de transferência de renda, como o atual Bolsa Família. Os desafios atuais da assistência social incluem a ampliação do atendimento, a qualificação dos serviços, o combate à pobreza extrema, a proteção a crianças e adolescentes, o acolhimento de pessoas em situação de rua e o fortalecimento da rede de proteção social. Agora vamos falar sobre segurança. Segurança pública é o conjunto de ações do Estado voltadas à proteção da vida, da integridade física, do patrimônio e dos direitos dos cidadãos. A história da segurança pública no Brasil é marcada por desafios estruturais, desigualdades e debates sobre o papel das forças de segurança. A Constituição de 1988 estabeleceu que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Ela também definiu os órgãos responsáveis, como as Polícias Federal, Rodoviária Federal, Civil, Militar e os Corpos de Bombeiros. Ao longo das últimas décadas, o Brasil enfrentou o aumento da violência urbana, crescimento do crime organizado, superlotação do sistema prisional e debates sobre políticas de enfrentamento ao crime. Atualmente, os temas mais relevantes em segurança incluem a integração entre forças de segurança, o uso de tecnologia no policiamento, a reforma do sistema prisional,
as políticas de prevenção à violência, o combate ao tráfico de drogas e armas, a violência contra mulheres e grupos vulneráveis e os direitos humanos na atuação policial. No Distrito Federal, a segurança pública possui estrutura própria, com a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e outros órgãos vinculados ao governo do Distrito Federal. Agora o tema dos transportes. O sistema de transportes é fundamental para a mobilidade urbana, o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida da população. Historicamente, o Brasil priorizou o transporte rodoviário em detrimento de outras modalidades, como ferrovias e hidrovias. Essa escolha teve consequências duradouras, como a dependência de combustíveis fósseis, congestionamentos urbanos e déficit de infraestrutura. Nas grandes cidades brasileiras, incluindo o Distrito Federal, os desafios de mobilidade urbana são significativos. A população enfrenta problemas como trânsito intenso, transporte público insuficiente, falta de integração entre modais e longas distâncias entre moradia e trabalho. A Política Nacional de Mobilidade Urbana, instituída em 2012, estabeleceu diretrizes para o planejamento do transporte nas cidades, priorizando o transporte coletivo, os modos não motorizados e a integração entre diferentes meios de locomoção. Atualmente, os debates sobre transportes incluem a expansão do metrô, a implementação de corredores de ônibus, o incentivo ao uso de bicicletas, a regulamentação de aplicativos de transporte, a eletrificação da frota e a redução das emissões de poluentes. Agora vamos para a política. Política é a atividade relacionada ao exercício do poder, a tomada de decisões coletivas e a organização da vida em sociedade. O Brasil é uma república federativa presidencialista, organizada em União, Estados, Distrito Federal e municípios. O sistema político brasileiro é baseado na separação de poderes entre executivo, legislativo e judiciário. A história política brasileira passou por diferentes fases, desde o período colonial, passando pelo Império, pela República Velha, pela Era Vargas, pelo período democrático de 1945 a 1964, pela ditadura militar de 1964 a 1985 e pela redemocratização a partir de 1988. A Constituição de 1988 consolidou o Estado democrático de direito, garantiu ampla participação popular, estabeleceu eleições diretas para todos os cargos executivos e legislativos e criou mecanismos de controle e fiscalização. Atualmente, os debates políticos no Brasil envolvem temas como reforma política, financiamento de campanhas, combate à corrupção, relação entre poderes, papel do Supremo Tribunal Federal, polarização ideológica e participação cidadã. No Distrito Federal, a organização política é peculiar, pois o DF acumula competências estaduais e municipais, possui Câmara Legislativa e não é dividido em municípios, mas em regiões administrativas. Agora vamos para a economia. Economia é a ciência que estuda a produção, distribuição e consumo de bens e serviços. A economia brasileira passou por diversas transformações ao longo da história. No período colonial, baseou-se na exploração de recursos naturais e no trabalho escravo. Depois, passou por ciclos do açúcar, do ouro, do café e da industrialização. No século XX, o Brasil viveu períodos de crescimento acelerado, como o milagre econômico dos anos 70, mas também crises, inflação elevada e instabilidade. O Plano Real, implementado em 1994, conseguiu controlar a hiperinflação e estabilizar a moeda, abrindo caminho para um período de maior previsibilidade econômica. Nos anos 2000, o Brasil experimentou crescimento econômico, redução da pobreza e expansão do consumo. Porém, a partir de 2014, o país entrou em recessão, enfrentou crise fiscal e aumento do desemprego. Atualmente, os principais desafios econômicos do Brasil incluem a retomada do crescimento sustentável, a reforma tributária, o controle da dívida pública, a geração de empregos, o combate à informalidade, o estímulo à inovação e a integração à economia global. No Distrito Federal, a economia tem forte peso do setor público, devido à presença do governo federal, mas também conta com setores de serviços, comércio e tecnologia. Agora a sociedade. Sociedade é o conjunto de pessoas que compartilham um território, uma cultura e instituições comuns.
A sociedade brasileira é marcada por grande diversidade étnica, cultural e regional. Essa diversidade é resultado de processos históricos como a colonização portuguesa, a escravidão africana, a imigração europeia e asiática e as culturas indígenas. Ao longo da história, a sociedade brasileira enfrentou desigualdades profundas de renda, acesso a serviços e oportunidades. A estratificação social, o racismo estrutural, a desigualdade de gênero e a exclusão de grupos vulneráveis são temas centrais nos debates contemporâneos. Nas últimas décadas, houve avanços em áreas como redução da pobreza, ampliação do acesso à educação e à saúde, reconhecimento de direitos de minorias e fortalecimento de movimentos sociais. Atualmente, os debates sobre sociedade no Brasil envolvem temas como combate ao racismo, igualdade de gênero, direitos LGBTI+, inclusão de pessoas com deficiência, proteção de povos indígenas e comunidades tradicionais, violência doméstica, saúde mental e impactos das redes sociais nas relações humanas. Agora a educação. Educação é o processo de formação intelectual, moral e social dos indivíduos. Ela é direito fundamental e ferramenta essencial para o desenvolvimento pessoal e coletivo. No Brasil, a educação passou por diversas fases. Durante muito tempo, foi privilégio de poucos. Somente no século XX houve expansão significativa do acesso à escola. A Constituição de 1988 estabeleceu a educação como direito de todos e dever do Estado e da família. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, organizou o sistema educacional brasileiro em educação básica e superior. Nas últimas décadas, o Brasil ampliou o acesso à educação, praticamente universalizou o ensino fundamental e expandiu o ensino médio e superior. Porém, a qualidade da educação permanece como grande desafio. Os resultados em avaliações nacionais e internacionais mostram deficiências em leitura, matemática e ciências. Além disso, há desigualdades regionais e socioeconômicas no acesso a uma educação de qualidade. Atualmente, os principais temas em educação incluem a implementação do novo ensino médio, a Base Nacional Comum Curricular, a formação de professores, o uso de tecnologias digitais, a educação inclusiva, a alfabetização na idade certa e o financiamento da educação pública. Agora a saúde. Saúde é estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. A saúde é direito fundamental garantido pela Constituição. O Sistema Único de Saúde, o SUS, foi criado pela Constituição de 1988 como sistema público, universal e gratuito. Ele representa uma das maiores políticas de saúde pública do mundo, atendendo mais de 200 milhões de brasileiros. Antes do SUS, o acesso à saúde era restrito a quem tinha carteira assinada ou podia pagar. O sistema atual busca garantir atendimento a todos, independentemente de renda ou condição social. O SUS é organizado em níveis de atenção: atenção primária, com as unidades básicas de saúde, atenção secundária, com especialidades e exames, e atenção terciária, com hospitais e serviços de alta complexidade. Os desafios atuais do SUS incluem financiamento insuficiente, as filas de espera, a falta de profissionais em áreas remotas, a integração entre serviços, a saúde mental, o envelhecimento da população e a preparação para emergências sanitárias. A pandemia de Covid-19, iniciada em 2020, evidenciou a importância do SUS, mas também expôs suas fragilidades. A crise sanitária mobilizou o sistema de saúde, exigiu campanhas de vacinação em massa e gerou debate sobre gestão, ciência e políticas públicas. Agora a cultura. Cultura é o conjunto de práticas, valores, expressões artísticas, tradições e modos de vida de uma sociedade. A cultura brasileira é extremamente diversa, resultado da fusão de influências indígenas, africanas, europeias e de imigrantes de diversas partes do mundo. Ao longo da história, a cultura brasileira se manifestou em expressões como música, literatura, artes plásticas, cinema, teatro, dança, festas populares, culinária e religiosidade. A Constituição de 1988 reconheceu a cultura como direito fundamental e estabeleceu o dever do Estado de garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional. Atualmente,
Os debates sobre cultura no Brasil envolvem o financiamento de projetos culturais, a democratização do acesso à produção artística, a preservação do patrimônio histórico e imaterial, a valorização das culturas populares e tradicionais, a diversidade cultural e os impactos da digitalização nas formas de consumo cultural. Agora a tecnologia. Tecnologia é o conjunto de conhecimentos, técnicas e ferramentas desenvolvidas para resolver problemas e facilitar a vida humana. Nas últimas décadas, o mundo passou por uma revolução tecnológica sem precedentes. A popularização da internet, dos smartphones, das redes sociais e da inteligência artificial transformou profundamente a economia, a comunicação, o trabalho e as relações sociais. No Brasil, a expansão do acesso à internet e à telefonia móvel ampliou as possibilidades de informação, comunicação e inclusão digital. Porém, ainda existem desigualdades no acesso à tecnologia, especialmente em áreas rurais e entre populações de baixa renda. Atualmente, os temas mais relevantes em tecnologia incluem a transformação digital do setor público, o governo eletrônico, a proteção de dados pessoais, a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, a desinformação nas redes sociais, a automação do trabalho, a inteligência artificial, a cibersegurança e o uso ético da tecnologia. No Distrito Federal, a administração pública tem investido em soluções digitais para atendimento ao cidadão, transparência e eficiência dos serviços. Agora as relações internacionais. Relações internacionais são as interações entre estados, organizações internacionais, empresas e outros atores no cenário global. O Brasil, como país de dimensão continental, participa ativamente das relações internacionais. Historicamente, a política externa brasileira se caracterizou pela busca de autonomia, pela defesa da paz e pela participação em fóruns multilaterais. O país é membro de diversas organizações internacionais, como a Organização das Nações Unidas, ONU, a Organização Mundial do Comércio, OMC, o Mercosul, os BRICS e outras instâncias de cooperação regional e global. Atualmente, os temas mais relevantes em relações internacionais envolvem a política comercial, os acordos ambientais, a cooperação em saúde global, a segurança internacional, as migrações, os direitos humanos, a guerra na Ucrânia, as tensões entre grandes potências e o papel do Brasil na governança global. O Brasil tem buscado ampliar sua participação no cenário internacional, pleiteando assento permanente no Conselho de Segurança da ONU e liderando debates sobre questões como mudanças climáticas e combate à fome. Agora o desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável é o modelo de desenvolvimento que busca atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades. Esse conceito ganhou força a partir do relatório Brundtland, publicado em 1987, e foi consolidado na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992, conhecida como ECO 92. O desenvolvimento sustentável se apoia em 3 pilares: o econômico, o social e o ambiental. Isso significa que o crescimento econômico deve ser acompanhado de inclusão social e preservação do meio ambiente. Em 2015, a ONU aprovou a Agenda 2030, com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Esses objetivos abrangem temas como erradicação da pobreza, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa, energia renovável, trabalho decente, redução das desigualdades, cidades sustentáveis, consumo responsável, ação climática, vida na água e na terra, paz e justiça. O Brasil enfrenta desafios significativos para alcançar esses objetivos. Apesar de avanços em algumas áreas, persistem problemas como desmatamento, desigualdade social, saneamento precário, violência e déficit habitacional. Atualmente, os debates sobre desenvolvimento sustentável no Brasil envolvem a transição energética, a economia verde, a agricultura sustentável, a proteção da Amazônia, a gestão de resíduos sólidos, o combate às mudanças climáticas e a promoção de cidades mais resilientes e inclusivas. Agora a ecologia. Ecologia é a ciência que estuda as relações entre os seres vivos e o ambiente em que vivem. Ela é fundamental para compreender os impactos da ação humana sobre a natureza. O Brasil é um dos países com maior biodiversidade do mundo. Possui biomas como a Amazônia,
Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal e Pampa, cada um com características únicas e importância ecológica global. Ao longo da história, o país enfrentou processos de desmatamento, degradação ambiental e perda de biodiversidade. A expansão agrícola, a urbanização, a mineração e a exploração de recursos naturais provocaram impactos significativos. A Constituição de 1988 estabeleceu que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida. Ela também impôs ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Atualmente, os principais temas ambientais no Brasil incluem o desmatamento na Amazônia, os incêndios florestais, a proteção dos povos indígenas e suas terras, a gestão dos recursos hídricos, a poluição dos oceanos, a transição para energias limpas, a economia circular e as políticas de adaptação às mudanças climáticas. O Brasil tem papel central nas negociações climáticas internacionais, especialmente pelo peso da Amazônia no equilíbrio ambiental global. As expectativas sobre a política ambiental brasileira são acompanhadas de perto pela comunidade internacional. Agora vamos fazer algumas conexões entre esses temas. Perceba que todos esses assuntos estão interligados. A cidadania plena depende do acesso à educação, à saúde, à assistência social e à segurança. A economia afeta diretamente as condições sociais, o emprego e a qualidade de vida. O desenvolvimento sustentável exige políticas públicas integradas em todas as áreas. A tecnologia transforma a maneira como os serviços públicos são prestados, como as pessoas participam da política e como a informação circula na sociedade. As relações internacionais influenciam a economia, o meio ambiente e as políticas de segurança. Ao estudar atualidades, o candidato precisa compreender não apenas os fatos isolados, mas também seus contextos históricos, suas causas e consequências e suas relações com outras áreas. Por isso, a dica para a prova é sempre buscar uma visão ampla e crítica dos acontecimentos, relacionando os temas entre si e compreendendo seu significado para a sociedade brasileira e para o mundo. Para fechar, vamos resumir os principais pontos. Cidadania evoluiu ao longo da história e hoje inclui direitos civis, políticos e sociais. Assistência social é política pública de proteção a pessoas em vulnerabilidade. Segurança pública envolve prevenção, proteção e garantia de direitos. Transportes são essenciais para a mobilidade e desenvolvimento econômico. Política organiza a vida em sociedade por meio do exercício do poder. Economia estuda produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Sociedade brasileira é diversa, mas marcada por desigualdades históricas. Educação é direito fundamental e ferramenta de transformação social. Saúde é garantida pelo SUS, sistema público e universal. Cultura expressa a identidade e a diversidade do povo brasileiro. Tecnologia transforma relações sociais, economia e serviços públicos. Relações internacionais envolvem a participação do Brasil no cenário global. Desenvolvimento sustentável busca equilíbrio entre economia, sociedade e meio ambiente. Ecologia estuda as relações entre seres vivos e ambiente, fundamentais para a preservação. No concurso das sedes do Distrito Federal, esse conteúdo deve ser estudado com atenção, porque a banca pode cobrar tanto questões diretas sobre acontecimentos recentes quanto análises que exijam compreensão histórica e crítica da realidade.